Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de gravar o segundo vídeo da semana. Que, como eu lembro, sempre eu procuro lembrar, o segundo vídeo da semana tem relação com o primeiro vídeo da semana, tem relação com o tema do primeiro vídeo da semana. Quem ainda não assistiu o primeiro, eu peço que assista. Eu sempre gravo o primeiro vídeo da semana na segunda-feira. Essa semana eu gravei na segunda, mas carreguei no YouTube na terça, porque houve falha no carregamento, mas já está lá. Vamos lá ao segundo vídeo, que é uma reflexão muito importante para todos nós. Como eu sempre peço, peço que você ajude a compartilhar esse vídeo, a divulgar para outras pessoas, porque são temas muito importantes. Infelizmente, muitas pessoas que poderiam ver esse vídeo não veem, não se importam, ou não ficam sabendo, não sei. Eu acho que não se importam, mas é um tema muito importante. Eu baseei este tema em bem e mal sofrer, no trecho do Evangelho, que é um trecho muito bom. É um trecho que fala de sofrimento. Então alguma pessoa pode dizer, pode perguntar, nossa, mas falar de sofrimento, é importante? Pode ser bom falar de sofrimento? Na nossa sociedade, no nosso país, no nosso planeta, todos sofrem. É claro, uns muito mais que outros, mas inclusive as pessoas que têm condições melhores financeiras, condições sociais melhores, também sofrem. Todos sofrem. Então, entender o sofrimento é importante. Não adianta não querermos sofrer, não adianta tentarmos fugir do sofrimento. O sofrimento nos alcança. A questão é saber lidar com o sofrimento. E quantos de nós sabe lidar com o sofrimento? Esta é a questão. Então, existe sim, há como sofrer bem e sofrer mal. Inclusive nós podemos dizer, nós podemos afirmar, eu estava pensando nisso, que o sofrimento depende da maneira como encaramos a vida. Porque nós podemos encarar o sofrimento simplesmente como um aprendizado, como uma situação que nós devemos superar. Por isso que eu sempre digo que as lições do Evangelho são continuadas. Para entendermos bem esta situação que eu estou falando agora, nós temos que entender as anteriores. Temos que entender, por exemplo, a reencarnação, o ponto de vista, porque cada pessoa tem um ponto de vista. É claro, ninguém gosta de sofrer, nem eu, Por quê? Nós gostaríamos que a situação ou as situações fossem diferentes. Mas nós analisamos do nosso ponto de vista material, o nosso ponto de vista materialista, o nosso ponto de vista consumista. Então, tudo isso é para ser refletido. Pode ser motivo de reflexão, deve ser motivo de reflexão. Sofrer pode ser bom? De uma certa forma eu já falei sobre isso,
pode ser bom? Depende, como eu acabei de falar, depende do nosso ponto de vista, da nossa maneira de encararmos a vida, né? Como? Por quê? Então, como pode ser bom? Por quê? Né? Como pode ser bom sofrer? Depende totalmente do nosso ponto de vista, da nossa maneira de encarar a vida. Para isso, eu lembro novamente, como eu sempre gosto de lembrar, né? Eu sempre estou tocando nesse assunto, é importante o estudo para adquirir conhecimento, e a partir do momento que nós adquirimos conhecimento, nós mudamos a maneira de entender a vida, nós mudamos a maneira de encarar a vida, nós mudamos a maneira como nós vivemos, né? As nossas atitudes, as nossas ações, mudamos o nosso comportamento. Então o estudo é muito importante. E aí, nesse vídeo eu vou falar também de outra parte do Evangelho que eu considero muito boa, que está junto com esta, né? O mal e o remédio. Qual é o mal? Quais os males? O mal principal, né, para nós resumirmos, o mal principal é justamente a maneira como nós encaramos a vida. Isso provém, isso decorre da nossa pouca evolução, do nosso pouco progresso. Nós somos seres que estamos mais perto da criação do que da perfeição, né? A perfeição ainda, para a perfeição há um longo caminho a percorrer, né? Então o mal é a nossa maneira de encarar a vida, é o nosso ponto de vista, é a nossa maneira de viver, que é uma maneira, repito, isso sempre é bom repetir, é uma maneira materialista, é uma maneira consumista, é uma maneira egoísta, principalmente é bom lembrar isso. É uma maneira egoísta. Então esse é o mal. E o remédio? O remédio é nós fazermos aquilo que a maioria das pessoas não faz. É vivermos, nos dedicarmos bem melhor e muito mais à vida espiritual. Poucas pessoas se dedicam à vida espiritual. Há pessoas que até têm uma religião, vão à igreja, vão ao centro espírita, mas vão de corpo presente, simplesmente. Não, eu estou falando de nós realmente estudarmos, o que a maioria não faz, né? A maioria das pessoas não conhece a Bíblia, se diz católica, até espírita. Espírita tem que conhecer a Bíblia também. O livro dos Espíritos, a maioria dos espíritas não conhece, ou seja, não se dedicam, não se esforçam. Então, o mal e o remédio, quais são? É isso que eu estou falando. O mal, somos nós, podemos resumir assim, nós somos o mal, a maneira que nós vivemos, a maneira, tudo que nós desejamos, né? E o remédio, ele também está em nós. Falta simplesmente força de vontade, aplicação, disciplina, ou seja, o remédio depende de nós também. Todos nós temos acesso à Bíblia, temos acesso ao livro dos Espíritos, ao livro dos Médiuns, ao Evangelho, ao Céu e Inferno, à Gênese. Mas pouquíssimas pessoas
tem esses livros em casa. E há pessoas que têm esses livros em casa, mas nunca leram, nunca estudaram. É pior ainda. Então, lembrando, as reflexões, eu não gosto de gravar vídeos longos, eu sempre falo, né? Mas tenho certeza que as reflexões eu já fiz um início de reflexão, né? Quem quiser maiores explicações, maiores detalhes, entre em contato comigo, né? Mas eu vou fazer um resumo. Então, há como... Bom, primeiro, todas as pessoas sofrem. Todas. Claro, concordo que umas mais, outras menos, mas não há maneiras de um sofrer, de outro não. Bom, isso que eu vou falar também é muito relativo. Eu vou fazer inclusive outra reflexão. Há situações que são situações de sofrimento para uma pessoa e para outra pessoa não, né? É o que eu falei no vídeo, depende da forma de encarar, né? Isso depende, e a forma de encarar depende do estudo, do conhecimento. Então, o sofrimento também é um assunto, é um sentimento, podemos dizer, é uma sensação que precisa ser entendida. Então, repito novamente, há como sofrer bem e sofrer mal. Então, cada um de nós, eu, você, as outras pessoas, nós podemos ser o mal ou o remédio. Depende do nosso ponto de vista, depende da maneira como encaramos a vida. Então eu paro por aqui, peço para você curtir o vídeo, peço para você assistir e curtir os outros vídeos que eu já gravei, peço para você se inscrever no meu canal, peço para você divulgar às outras pessoas o meu canal, compartilhar com as outras pessoas, compartilhar nas redes sociais, eu agradeceria muito. Nós temos a obrigação também de divulgar o conhecimento. Isso é uma coisa importante que muita gente não sabe. Nós temos a obrigação, o dever de divulgar a verdade. Os bons espíritos falam isso, né? Os homens de gênio ensinam isso. E, querendo entrar em contato comigo, você pode, por exemplo, ver as publicações, os links que eu colo abaixo do vídeo, que são links dos sites que eu fiz para divulgar os livros que eu escrevi e links também de todas as minhas redes sociais. Entre em contato comigo e nós conversamos mais, nós conversaremos mais. Mas este assunto é muito importante. É um assunto que precisa ser motivo de reflexão. Muito obrigado e até o vídeo que vai ser gravado no sábado.